Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional das terças-feiras. Hoje, Anunnakis Stargates parte 3. Tivemos a parte 1, parte 2. Espero eu encerrar esse tema nessa noite. Mas mesmo que nós não cheguemos ao desfecho dessa live, na próxima terça-feira nós teremos uma entrevista internacional. Nós vamos exibir aqui no canal. A entrevista foi gravada com o Dakota Fritson. Dakota Fritson, nós apresentamos aqui a incrível história do Dakota Fritson, que é um ótimo exemplo de um encontro com a sua família galáctica. Então ele tem provas tangíveis dessa experiência. Aliás, ele tem contato com a sua família galáctica desde a tenra infância. Com 5 aninhos de idade, ele teve uma experiência incrível, ele foi salvo por sua esposa, inúmeras vezes ele foi salvo, aliás, pela sua filha e por sua esposa. E são experiências tangíveis, que é o mais impressionante, tá ok, meus amigos? E eu vou trazer essas provas. Então ele me forneceu gentilmente, gratidão aqui ao Dakota Fritson, que nos forneceu tão gentilmente todos os vídeos e gravações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notícias internacionais. A questão da divulgação está, por certo, no seu momento culminante. Então nós temos uma janela de oportunidades nítida para que a revelação aconteça. E eu vou demonstrar isso para vocês, ok, meus amigos? Está tendo uma grande movimentação nos Estados Unidos, que envolve políticos, advogados, empresários, neste sentido. E a gente percebe até mesmo os próprios jornalistas estão identificando que existem duas frentes. Olha que eu estava dizendo isso para vocês há muito tempo. Então agora está comprovado. Está comprovado a nossa tese. Então tem aqueles que realmente querem alavancar a divulgação e aqueles que querem impedir, sabotar a divulgação da existência dos extraterrestres de tecnologia reversa com relação aos denominados UAPs. Antigos OVNIs, né? Agora mudou de nome. Era OVNI, agora é UAP. Mas é tudo a mesma coisa no final. Tá ok, meus amigos? E a gente vai falar também, obviamente, sobre os portais. Então a gente iniciou com os portais do Iraque, a gente sabe que muitas civilizações antigas, principalmente da Suméria, e também aqui da Mesoamérica, retratavam os seus deuses em tempos imemoráveis, vindo e saindo de portais. Aliás, existem muitos monumentos que acredito que são portais que não estão ativos no Peru, na Bolívia, na civilização Inca, Maia, e também na civilização Suméria. Então isso é bastante egípcia, existem inúmeros exemplos. A gente demonstrou isso para vocês, que existe também muitas evidências da existência de um portal no Iraque. E essa foi uma das razões da batalha, lembra, 2003, George Bush, daquela batalha do Iraque. Vocês compreenderam, meus amigos? Foi a justificativa, foi um pretexto para que os escuros pudessem se apoderar desses mesmos portais. Muito bem. Olha, é o seguinte, meus amigos, eu vou dar aqui apenas um resumo, um apanhado geral, mas a gente vai dar continuidade, a gente vai cavar mais fundo sobre esse assunto que é deveras interessante. Então, é muito abrangente esse assunto. Então, não dá para simplesmente falar em poucas palavras. Eu vou dar aqui apenas uma prévia para vocês desse assunto que é sensacional. É determinante para o desfecho e para a nossa libertação. Pena que a maioria das pessoas não consegue perceber isso. Tá, meus amigos? Então não é dado a devida atenção, porque isso aqui é uma notícia bombástica. Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, a ARO, pra quem não sabe, que é um departamento de investigação de OVNIs, em outras palavras, ou de UAPs, do Pentágono, ouviu 6 denunciantes. Tem muitas pessoas que perguntavam para mim, cadê os denunciantes com a nova lei de proteção à testemunha dos Estados Unidos, que foi promulgada? O próprio Michael Salla fez menção dessa lei. Onde estão os denunciantes? Eles apareceram. E parece que agora vieram com força total. 6 denunciantes sobre 9 OVNIs acidentadas. Igual o caso Roswell. Naves acidentadas. Então, um OVNI se acidentou e ali eles recuperaram os alienígenas e as tecnologias, etc, para fazer tecnologia reversa. É isso que se trata, tá, meus amigos? Esforços corporativos de engenharia reversa. A ARO divulgará seus testemunhos. E nós estamos ávidos para ouvir, muita expectativa para ver esses relatórios, ao Congresso e ao público dos Estados Unidos. 6 denunciantes revelam segredos de OVNIs ao Congresso. Aqui, meus amigos, e-mail online, que é a fonte, ok? Exclusivo. 6 denunciantes que afirmam ter trabalhado em programas militares de OVNIs recuperados, ou seja, serviço secreto espacial, vamos colocar a legenda aqui, recuperados e analisando material de acidentes, se apresentam para revelar seus segredos a membros sêniores do Congresso. Olha só, mas as coisas ficaram muito mais reais depois que o Congresso aprovou uma lei no ano passado, vamos recapitular aqui, criando proteção de denunciantes para qualquer um que tenha trabalhado em tais programas secretos. Meus amigos, o próprio governo dos Estados Unidos está admitindo que o serviço secreto espacial existe. Tem pessoas que não estão percebendo isso nesse texto. Isto é impressionante.
Um ano atrás, se você falasse publicamente que existe o Serviço Secreto Espacial, as pessoas iam te ter como louco. E agora o próprio Congresso dos Estados Unidos está admitindo a existência do Serviço Secreto Espacial. Vocês estão entendendo o significado disso, meus amigos? Estamos vivendo os novos tempos. Isto é certo. Isto é a preparação de algo muito grande. Algo muito grande está sendo construído na nossa frente. Muito bem. Denunciantes para qualquer um que tenha trabalhado em tais programas secretos. Incompreensíveis, sugerindo que eles podem ser mais do que apenas ficção. Olha só, membros do Congresso estão admitindo que o Serviço Secreto Espacial não é mais mera ficção, pode ter fundo de verdade. Estamos fazendo um grande avanço. Né? Temos que admitir, é um grande avanço mesmo. Tem mais aqui, meus amigos. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2023, da NDAA, sancionada pelo presidente Biden em dezembro, incluía uma emenda exigindo que o Pentágono fornecesse aos senadores de alto escalão relatórios classificados sobre qualquer programas não divulgados anteriormente, relacionados ao fenômeno anômalos não identificados, inclusive com relação à recuperação de material. Olha só, recuperação, presta atenção nesse detalhe, se atente a esse detalhe aqui. Recuperação de material, análise de material e engenharia reversa. Então eles estão admitindo que existe essa possibilidade, sim, de o governo, o Serviço Secreto Espacial, de grandes corporações, controladas pelas agências de inteligência, assim, formaram um governo paralelo e fizeram tecnologia reversa, e nem os presidentes dos Estados Unidos estão sabendo. Tudo aquilo que o Dr. Michael Salla denunciou, os denunciantes do Serviço Secreto Espacial, está se materializando diante dos nossos olhos. Isto é surreal, meus amigos, é realmente impressionante. E, infelizmente, a grande população está se detendo em picuinhas, porque isso realmente pode mudar a história da humanidade de forma definitiva. Meus amigos, se a revelação vier, será uma divisão de águas, como nunca, assim, não tem comparação com nada, não tem como comparar, não dá para mensurar as proporções disso. Isso vai mudar a cultura, a nossa sociedade, a economia também vai ser afetada, todos os setores, religião, sistema de crenças, tudo que você possa imaginar será afetado. Em entrevista exclusiva, a Daily Mail, com Daniel Sheehan, diz que está em contato com pelo menos 6 ex-funcionários do governo ou militares, ele não especificou se eram ex-funcionários do governo ou militares, contratados, que dizem ser trabalhados exatamente nesses programas do Serviço Secreto Espacial, colocando legenda aqui para vocês. O renomado advogado, tá aqui a foto dele, o advogado aqui, ele parece o Dr. Brown, né, gente, de Volta para o Futuro, mas tudo bem. Aqui, o renomado advogado, o Daniel Sheehan, disse a dailymail.com que está em contato com pelo menos 6 ex-funcionários do governo ou militares contratados que dizem ter trabalhado em programas de OVNIs. Repetindo, programas de OVNIs secretos, ou seja, Serviço Secreto Espacial. Em maio, o Comitê de Inteligência da Câmara realizou sua primeira audiência pública sobre OVNIs em 54 anos. 54 anos de silêncio absoluto, e agora, esse foi o marco, né? Foi o grande marco da virada, meus amigos. E hoje, os OVNIs estão no centro das atenções. Antes ficava na periferia, era tido como algo mentira, como teoria da conspiração, e agora está sendo tratado como algo muito sério. Aliás, o próprio Pentágono admitiu que isso era uma questão de segurança nacional. Onde os membros do painel interrogaram o vice-diretor de inteligência naval, Scott Bry, à esquerda, está aqui nessa fotinha aqui para vocês, e o subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança Nacional, o Ronald Moultrie, à direita. Está aqui os dois, deixa eu dar um close aqui para vocês, está aqui nessa fotinha aqui. Muito bem, foram interrogados, e esse é o advogado, tá, que está representando os denunciantes. É esse advogado que vocês estão vendo aqui na tela. Sheehan representa o Louis Elizondo, tá aqui o Louis Elizondo. Sheehan diz que testemunhas que supostamente conhecem os programas de estilo de Roswell, incluindo o ex-diretor da Agência de Inteligência de Defesa, foram encaminhadas para entrevista com o escritório de OVNIs do Pentágono, o escritório de resolução de anomalias todos os domínios, ARO, que também entrou numa grande polêmica, porque o Avi Loeb falou sobre naves-mães que estavam liberando sondas. Depois, na semana passada, quem acompanha aqui sabe muito bem essa movimentação. O Kirkpatrick também teve que prestar um relatório com relação às sondas que foram vistas em território de combate. Imaginem vocês, meus amigos, e essas imagens foram mostradas. Meus amigos, é um verdadeiro jogo. É um jogo entre aqueles que estão querendo promover a divulgação. Vejam só, são 3 grupos aqui, meus amigos. 3 grupos distintos, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, estão fazendo essa disputa. É uma disputa política, internacional. Um importante cientista de Stanford diz que também está em contato com os denunciantes. Mas tem cientista de Stanford. Será que não é o Avi Loeb, gente? Eu apostaria, né, aqui, é claro que é apenas uma opinião, que é o Avi Loeb. Eles não dão o nome, é omitido o nome do cientista de Stanford, mas eu acho que pode ser o Avi Loeb. Que eu saiba, ele é de lá. Então, interessante. Ou o Kirkpatrick também, pode ser também, gente.
Aqui. Informação do post, na verdade, do Dr. Michael Salla. A batalha psicológica está sendo conduzida contra os cidadãos dos Estados Unidos. Presta atenção nisso. Na verdade, não só com os cidadãos dos Estados Unidos, mas do mundo. Por meio de uma batalha planejada contra a desinformação global, de acordo com o artigo do Tablet, esse controle em massa tem suas raízes em um painel do Hobson, dirigido pela CIA, em 1953, que declarou que os discos voadores deveriam ser desmascarados para a segurança nacional. Esse artigo aqui, meus amigos, depois a gente vai discorrer sobre isso com mais detalhes na live de sábado. Eu vou demonstrar para vocês que o controle da informação surgiu, porque todo o controle de informação do mundo inteiro surgiu com medo que as pessoas soubessem sobre os extraterrestres. O resto simplesmente surgiu com um efeito manada, como se fosse uma barreira de proteção. O verdadeiro motivo do controle de informação no mundo é para tentar ocultar os extraterrestres. E eu vou provar isso para vocês, tá, meus amigos? Existem documentos que comprovam isso. Michael Salla. A política de restringir a informação teve seu nascimento, segundo Siegel, depois do aparecimento dos contatos de casos de OVNIs pelo mundo. Todo o controle da informação subsequente nos diversos segmentos da sociedade tem como objetivo direto ou indireto ocultar a existência dos extraterrestres e as tecnologias e os contratos com os mesmos. No caso, o contrato de Greada 1955. Estão compreendendo, meus amigos? Esta que é a verdade. Então, nós temos 3 correntes, tá, meus amigos? A gente vai entender isso agora. Aqui, ó. Em uma carta conjunta ao secretário de Defesa dos Estados Unidos e ao diretor de Inteligência Nacional, os senadores Mark Warner e Mark Rubio estão pressionando por um progresso mais rápido na investigação de UAPs, ou OVNIs, e na divulgação de testemunhas de denunciantes. Evidência de luta interna entre facções sobre a extensão da divulgação UAP? Sim, obviamente. Então, o que existe é o seguinte, meus amigos. Tem uma frente que quer a divulgação, e quem está liderando isso são parlamentares, senadores dos Estados Unidos e cientistas como o Avi Loeb e o Kirkpatrick. E o Gary Nolan, também a gente pode colocar nessa lista. Em contrapartida, nós temos os escuros. Existe um grupo de escuros que quer simplesmente ocultar essas informações. Agora, existe um grupo que este é o mais perigoso de todos. Ele quer utilizar isso, ele quer usar isso como ponta de lança para criar uma narrativa de invasão de falsa bandeira. Então, este grupo em específico é o mais perigoso de todos. E é uma verdadeira batalha política. Estão compreendendo? É uma verdadeira batalha política. Porque a partir do momento que os Estados Unidos, vamos supor que os Estados Unidos divulguem isso vai empurrar, vai obrigar que a China faça o mesmo e que a Rússia faça o mesmo. A Rússia hoje tem condições internas de fazer isso? Parcialmente. Por quê? Porque ela tem um problema da usante, até questão econômica. A questão, ela também não tem credibilidade, porque ela não tem uma instituição que é reconhecida internacionalmente, como a NASA, como o Pentágono. Então você precisaria de um reconhecimento, de uma divulgação, de uma entidade que fosse reconhecida a nível universal. Então, o Pentágono poderia fazer isso. A NASA poderia fazer isso. Teria esse know-how. Por exemplo, instituições como a ONU poderia fazer isso. A Rússia não, porque a Rússia ela está com uma dificuldade, assim, ela está um pouco na periferia, ela é tido como um páreo, apesar que o BRICS está se fortalecendo. Mas veja, depois que o BRICS realmente liquidar essa fatura, terá condições de alavancar essa divulgação. Daí não vai depender de nenhuma outra instituição. Então ele terá condições de alavancar essa informação e ter credibilidade de levar isso ao mundo inteiro. E ninguém vai desmentir a Rússia. Tá? Ok, meus amigos? Então este que é o ponto. Não é simplesmente divulgar. É divulgar e ter respaldo internacional. Porque se você não tiver respaldo internacional, você vai cair em descrédito. Compreenderam? Esse que é o ponto. E sem falar também que você tem sempre os inimigos internos. A gente sabe, por exemplo, o grupo Wagner, que trabalha diretamente com o Putin, ele alegou, existem muitos corruptos dentro da Rússia. Ou seja, em outras palavras, existem infiltrados da Cabal ainda lá. Apesar de toda a limpeza interna, com certeza na cúpula do governo não existe infiltrados, mas em muitos setores da sociedade russa tem. O grupo Wagner, que é quase praticamente um grupo de apoio dos russos, admitiu isso. Se eles admitiram, é porque de certo tem. Então você precisa de uma condição favorável, porque depois que isso acontecer, é como se você tivesse aberto a caixa de Pandora. Você sabe como abrir e não sabe como termina. As consequências disso são incalculáveis para a economia, para a sociedade, como que as pessoas vão reagir também, né, Liette? Então, muito provavelmente, isso vai ser feito aos poucos, tá, meus amigos? Como a gente vai entender daqui a pouquinho. Então, meus amigos, como eu tinha reportado para vocês na última live com relação aos extraterrestres, certamente, a gente sabe que dos portais, aqui tem a questão do CERN, o CERN foi feito pelo seguinte. Então, a gente sabe, meus amigos, que existiam profecias antigas do retorno dos deuses, da Suméria. Retorno dos deuses. Tanto Eliu quanto o Enki prometeram retornar à Terra. Só que o Eliu, infelizmente, para nossa felicidade, ele foi preso e ele não pode voltar aqui.
Né? Quem realmente pode cumprir essa promessa é apenas o Enki. E essa que é a verdadeira profecia messiânica. Todas as profecias messiânicas do mundo têm origem no retorno dos deuses suméricos. Tá? Isso é um fato histórico que foi replicado por diversas culturas do mundo. Aliás, quem preservou o conteúdo original das profecias messiânicas foram as culturas indígenas, em Suméria também, ok? Isso a gente já trouxe em lives passadas para vocês. Muito bem. Então, certamente os antigos sabiam muito bem da existência de outras civilizações do mundo antigo e desses portais que interligavam as antigas civilizações. Os antigos conheciam essa informação. Meus amigos, o Enki e o Enlil, quando eles eram retratados no Egito, na civilização da Mesoamérica, o Quetzalcoatl, eles sempre eram retratados vindo e saindo, entrando e saindo de portais. Então, os antigos tinham esse conhecimento. E esses portais foram retratados na cultura. Aqui, meus amigos, na Mesoamérica. Aqui. Isso aqui é um portal. Né? Não há dúvida, outro portal. E isso existe no mundo inteiro. O complexo sistemas do CERN, no caso, por que eles construíram o CERN em 1999? Porque era o desespero. Como eles não conseguiram realmente trazer os extraterrestres negativos para cá, para formar o seu tão sonhado império do mal e o seu governo do mal absoluto, e pelo contrário, né, veio em 2014, caiu uma sonda extraterrestre identificada pelo Avi Loeb, inclusive ele teve uma autorização, né, oficial do governo dos Estados Unidos para ir até esse local, né, para estudar essa sonda que ele acredita que seja um artefato extraterrestre, que acionou todas as arcas do planeta Terra. Na sequência, nós tivemos o Muamua, o batedor extraterrestre, que veio fazer uma leitura do que estava acontecendo no nosso sistema solar e como derrotar os negativos. Então ele foi coletar dados. O Muamua simplesmente é um artefato para coletar dados para a Confederação Intergaláctica, para eles mapearem tudo, e formularem um plano de contra-ofensiva, no caso, contra os extraterrestres negativos e retomar o nosso sistema solar. É fantástico isso. Né? E depois veio o Conselho dos Nove. Olha que impressionante. Isso é realmente maravilhoso. Né? E o próprio Stuart Swindon, se vocês quiserem, eu mostro isso para vocês. Né? Isso aqui, ó, na entrada, por exemplo, do CERN, tem a estátua de Shiva, em Genebra. Dançarina cósmica, que é considerado o quê? O destruidor, o transformador. Porque eles têm essa pretensão, o destruidor e transformador, se eles transformarem esse mundo no império do mal absoluto. E o próprio Stuart Swindon, que a gente pode linkar aqui informação, aqui, meus amigos, CERN e a viagem no tempo. De acordo com o denunciante do Serviço Secreto Espacial, o Stuart Swindon, denunciante mais específico do projeto Montauk, tá, meus amigos? Do CERN, colisor de partículas, foi criado para manipular as linhas do tempo de maneira a beneficiar a Cabal. Pois os escuros sabiam que estavam perdendo a batalha e queriam contra-atacar. Olha que interessante. Os trabalhadores do Serviço Secreto Espacial têm essa compreensão de que a vitória vem das linhas temporais. Quem ganha as batalhas na linha do tempo, ganha a guerra. Simples assim. Aliás, se você pegar o testemunho do Dr. Anderson, dos Wink Makers, nas 23 câmaras lá do Novo México, ele confirma isso. Quem tiver o poder de controlar a linha do tempo, determinar a linha do tempo, vence a batalha. No próprio livro da Phyllis Schleimer, O Único Planeta da Escolha, confirma. Helena Danã confirma. Alex Collier confirma. Então é uma batalha temporal, tá, meus amigos? Os próprios andromedanos que entraram em contato com o Alex Collier são muito categóricos com relação a isso. Vencer a batalha é vencer a linha do tempo. Então eles têm um cronovisor, eles criam energia, eles vão empurrando a linha do tempo uma direção e eles chegam à seguinte conclusão: 99,9% de chance disso acontecer. Já vencemos. Então para eles já venceu, mesmo que ainda existe um caminho para chegar lá. Então eles já conseguem calcular isso antecipadamente. Então, isto é sensacional. Aqui, meus amigos, se a linha do tempo está convergindo para uma direção, não tem o que fazer. Não tem, simplesmente não tem como. Pode fazer o que você quiser. Tudo que você fizer vai ser que nem o coiote com o Papaléguas, né, gente? Vai se voltar contra você. A linha alternativa já está perdida, e o destino é a derrota. Então, a Cabal está investindo muito dinheiro na batalha temporal. Por isso, o CERN foi construído. O Stuart Swindon conta que quando uma pessoa viaja no tempo, o presente não é mudado. É interessante isso. Na verdade, todos os filmes que retratam a viagem do tempo não corresponde à realidade, tá, meus amigos? Então, quando você viaja no tempo, o presente não é mudado, mas cria-se uma linha de tempo alternativa. É isso que acontece de verdade. Segundo todos os crononautas, Andrew Baziak, que fizeram parte do projeto Pegasus, ok? Então, existem muitas pessoas que corroboram com essa mesma informação. O próprio Emery Smith, a gente pode colocar nessa lista também, ele é bastante incisivo, o Randy Klemmer também. Então, quando você viaja no tempo, você não muda o presente, você cria uma linha de tempo alternativa, que pode se tornar realidade ou não. Olha que interessante. Então, você cria o quê? Uma possibilidade, e não uma certeza. Podem ser criadas 2, 3, 4, até centenas de linhas de tempo alternativas. Você pode criar 1000. Aliás, existem muitas linhas de tempo alternativas, mas apenas uma vai vingar.
É que nem uma sementinha. O tempo funciona assim. Você pode plantar várias sementinhas diferentes, mas no final, só que aqui diferente, só uma vai sobreviver. Olha que interessante, né, gente? A Cabal apostou que essas outras linhas de tempo iriam vingar, como se uma sementinha tivesse sido plantada. No entanto, o que faz a linha do tempo vingar, sabe o que faz a linha do tempo realmente se tornar uma realidade? É a energia das pessoas e o seu poder de co-criar a realidade. Interessante, meus amigos, que eu estava lendo hoje o livro da Phyllis Schleiman, O Único Planeta da Escolha, com a informação do Conselho dos Nove. Eles falam que existe um grupo de pessoas, são 66 pessoas, olha que interessante, gente, 66 escolhidos. 6, tá? 66 escolhidos. 6 mais 6 dá 12, né, gente? Interessante que é um número bastante positivo. Não tem nada a ver com 666, é 66. Primeiro que 66 tem nada, é bem diferente de 666, para começar por aí. Você tem aquele que quer, né, procurar pelo em ovo. 6 mais 6, se você utilizar a terminologia, por exemplo, numerológica, né, porque é assim que faz, 66 tem valor de 12. 1 mais 2, 3, que é o número de Deus. Interessante isso, né, gente? Que é o número de Deus, inclusive. Então é um número bastante positivo. Que interessante. Existem 66 pessoas que são sementes estelares especiais, diferenciadas. Eu já lembrei agora do Jean-Charles Moyan, por certo, ele é uma semente estelar especial. Lembrei também aqui do Dakota Fritzen, por certo, quem sabe, ele pode ser um desses, né, gente? Por que não? A própria Helena Danã. 66 pessoas, que se eles fizerem tudo certinho, só eles, nosso futuro já está garantido. Imagine o peso na costa dessas pessoas. Eu não queria ter esse peso, você queria? Você queria ter esse peso, gente? Se eles não falharem. Só que é interessante, como a luz é benevolente, como eles são bonzinhos. Pensem, ó, vamos supor que existem 200 milhões de sementes estelares. Se mais da metade das sementes estelares forem condizentes com a sua missão, cumprirem, em outras palavras, cumprirem a sua missão de forma diligente, esse futuro já está garantido. Agora vamos supor que as sementes estelares todas fracassem. Olha que interessante, né, gente? Vamos supor aqui, uma suposição, né? Todas as sementes fracassem miseravelmente e caiam na vibração de medo e fiquem reclamando o tempo todo, né, gente? Aí acabou. Aí não tem condição, né? Se lamentando o tempo todo. Né? Cai na vibração do medo. Meus amigos, ainda nós teríamos os 66 escolhidos. Esses 66 escolhidos. E só esses 66 já iriam garantir a fatura da transição planetária. Que impressionante. É fantástico, né? Vamos para o próximo. A Cabal utilizou o projeto Montauk para modificar as linhas temporais. Foi isso que o Stuart Swidlon, Preston Nichols, grande Preston Nichols tem informações assim muito valiosas, mas muito valiosas. Os livros do Preston Nichols são sensacionais. Né? Do Al Bielek, lembra? Eu falei do Al Bielek há pouco tempo atrás. O André Baziaco, entre outros, fizeram a intenção deles. O Al Bielek foi para o século 27, lembra daquele? Foi para o século 27. Aí ele viu a inteligência artificial. Agora está em pauta, né? A questão da inteligência artificial. Né? Ele fala sobre isso. É bem interessante a história do Al Bielek. Né? A intenção deles era modificar as linhas do tempo de modo que a Cabal vencesse. A maioria das sementes estelares está aqui na Terra para modificar as linhas do tempo. Você veio para cá para isso, meu filho. Você fala, por que eu estou aqui? Eu quero entender a minha missão. Sua missão é mudar a linha do tempo. Como que você muda a linha do tempo? Através da sua energia, mantendo a sua vibração elevada. E tem pessoas que falam, mas é só isso. Mas só isso faz toda a diferença. Meus amigos, não importa o tamanho da sua missão, o importante é cumprir a missão. O mais importante é cumprir a missão. É claro que a missão desses 66 escolhidos tem uma responsabilidade muito maior do que todo mundo. Eles têm realmente um grande peso nas costas. Eu, sinceramente, não queria ser um desses 66, porque é muita responsabilidade. Meus amigos? Para a transição planetária. Isso acontece quando elas estão dormindo. Quando você faz isso? Quando você muda as linhas do tempo? Quando você está dormindo. Através dos sonhos. Mas elas não se lembram de nada. Para que não sejam perturbadas. Você já imaginou você trabalhar nas linhas do tempo e você recuperar essas memórias? Vai atrapalhar o seu dia a dia, por certo. Você não vai fazer mais nada na vida, né, gente? Não vai ter condições de trabalhar, de se relacionar com seu esposo ou esposa. Vai pensar só nisso. E tem algumas experiências que são um tanto traumatizantes. Então, por questão de segurança, são apagadas da sua memória. Você tem algumas lembranças, alguns lampejos, que aparecem, mas não tem realmente uma memória real do contexto de tudo que aconteceu. Há milhares de pessoas trabalhando nessas linhas temporais. E com certeza vocês hoje estão trabalhando, remodelando o tempo, realizando um trabalho importantíssimo. Este é o grande portal, meus amigos. A gente fala do portal. O que é o portal que vai nos conduzir à transição planetária? E as pessoas falam do eclipse solar e falam o portal tal. O que é esse grande portal? O grande portal é a linha do tempo que vai nos conduzir, que vai nos levar até a quarta densidade. Entenderam, meus amigos? Não adianta vir um portal de luz aqui para iluminar vocês se vocês não cumprirem a sua missão.
seria simplesmente em vão. Isso não serve para nada. Vocês estão entendendo, meus amigos? O objetivo é alcançar a quarta densidade, ou seja, a transição planetária, a revelação e o futuro Star Trek. Essa é a principal função das sementes estelares. Muito bem. Segundo Alex Collier, 2,5% da população, cerca de 200 milhões de pessoas, são sementes estelares hoje na superfície da Terra. Voluntários, segundo a Dolores Cannon. Dolores Cannon foi a primeira que falou sobre as sementes estelares. Já falecida, da o quê? Ela fala da primeira, da segunda, da terceira onda de voluntários. Então, esses voluntários, você, se você é um desses, com certeza você é um extraterrestre. De verdade. Você está lá na sua nave, no seu planeta de origem, em estase, hibernando ali, numa cama, como se fosse uma câmara criogênica, né, gente? Uma coisa desse sentido. E a sua alma reencarnou aqui. No dia que você desencarnar, você vai acordar lá, né, gente? Eu lembro do Matrix, né, gente? Lembrei do filme Matrix. Lá do, como é o nome do ator mesmo? É o Keanu Reeves. Isso, ele acorda assim, né? Cheio daquele negócio lá dormindo. Exatamente. Entendeu? Vai ser exatamente isso. Através da chegada das sementes estelares. Quem trabalha. Então, todas as sementes estelares vão voltar para o seu planeta de origem. Isso é certeza absoluta. Então, no momento que eles desencarnarem, vão retornar lá. Ok, meus amigos? A Helena fala que alguns vão escolher, após a transição planetária, vão abandonar esse corpo simplesmente, né, gente? Porque só uma casca. E vão voltar para o seu planeta de origem. Não vão escolher, chega, já cansei, quero voltar para casa. Aí, capum, cai no meio da rua, né, e vai para lá. Só que todo mundo vai saber que ele está simplesmente voltando para o seu planeta de origem. Ninguém vai ficar em planto, né? Fazendo, né, um planto desesperado, e ele desencarnou, e agora? Não, ele está lá. Daqui a pouco você visita ele, está lá no planeta, ele foi para Antares. Ele foi para o seu planeta de origem viver com a sua família galáctica. E ele está muito feliz. Já cumpriu a missão. Já cumpriu a missão. Quem trabalha nas batalhas do tempo eram os pleiadianos militares. Então, isso é uma informação do Henry Klemmer. O Henry Klemmer, ele é bem categórico. Ele fala que, no princípio, os pleiadianos militares que trabalhavam na linha do tempo. Só que eles agora não precisam mais fazer esse serviço, porque quem tem essa incumbência são vocês, tá? É, você. Aqui é uma semente estelar. Você que tem essa tarefa, essa incumbência sagrada. Para tentar acertar as linhas do tempo, que eram sempre contaminadas pelos escuros extraterrestres negativos. Ok, meus amigos? Aqui, o Pentágono financiou pesquisa de 7,6 milhões de buracos de minhoca. Interessante. Aqui. O astrofísico japonês Fumio Abe, em sua recente publicação para a BBC Science Fox, falou sobre a possibilidade de uma civilização mesmo alienígena criar uma rede de transporte de buracos de minhoca em todo o universo. Então, isso aí aqui da BBC. Então, de fato, meus amigos, os extraterrestres usam portais para se locomover pelo universo. E não existe barreira para isso. Você pode ir para outra galáxia, até mesmo para outra dimensão, utiliza um mundo paralelo, utilizando estes mesmos portais. Maravilhoso. Ao viajar por um buraco de minhoca, um objeto obedece às leis da física quântica, onde o tempo flui diferente. Aliás, viajar no espaço é viajar no tempo. O único local que existe essa percepção de tempo linear é aqui. Se você começar a viajar no espaço, você já está viajando no tempo. Os primeiros a sugerir a existência de buracos de minhoca foram Albert Einstein e Nathan Rose em 1935. Tá? De acordo com a teoria geral da relatividade, buracos de minhoca, ou pontes Einstein-Rosen, são dois pontos distintos conectados por um túnel, conectando a distâncias pequenas, grandes universos diferentes e até períodos diferentes de tempo. Aqui, se você deseja controlar uma grande quantidade de pessoas, você tem que desconectá-los do verdadeiro conhecimento de que elas são e do próprio potencial infinito delas, para manifestar o seu próprio destino e controlar suas próprias vidas. Você tem que convencê-las de que elas são insignificantes e impotentes. Assim, elas viverão as suas vidas de acordo com isso. Então, meus amigos, vejam, o alvo dos escuros hoje são as sementes estelares. Eles querem que você sinta um inútil, um imprestável, um impotente, que não pode fazer. Aliás, essa foi a grande tática desde os primórdios dos tempos para controlar as pessoas. Por isso que as pessoas adoravam, né? Ficava lá, debaixo da saia dos Anunnakis, dos seres extraterrestres, porque sentia o quê? Um porcaria. Entenderam, meus amigos? Você é um ser importante, você é uma semente estelar, você é um ser muito evoluído. Você simplesmente tem que se autoconhecer. Uma população completamente acordada e mentalmente afiada é a última coisa que a elite quer. O que evita de sermos controlados, daí a necessidade de informação não comprometida com a mídia tradicional. A verdadeira batalha está no despertar humano, que é inadiável. Não pode mais ser impedido. E vai haver um choque muito grande nessa transformação. Citando uma vanguarda pesquisa do David Wilcock, diz que a espécie humana, um pouco como uma lagarta, atua como uma lagarta, entrando em metamorfose, uma ótima comparação. Estamos sendo programados pelo Centro Galáctico para nos tornarmos mais avançados. Enquanto estamos aqui nos nossos corpos, quando os Stargates, eles existem, estão aí para servirem de portal interdimensional para outros seres de outros mundos que já vieram através dessa tecnologia e podem retornar através dela, mediante segredos ainda ocultos nas areias do tempo.
Só nos resta aguardar a divulgação oficial da presença de extraterrestres no planeta. Então poderemos ver, então, finalmente, alguns desses portais em funcionamento. Quem sabe? Palavras aqui do David Yukock. Maravilhoso! Aqui, portais no Havaí. Existem teorias que o nosso DNA pode desbloquear portais naturais. É isso mesmo que você está ouvindo. O seu DNA pode desbloquear portais naturais. Então, se você estiver, de repente, andando pela natureza e nesse local for um ponto de linha-lei do planeta, um dos meridianos do planeta Terra, assim como o nosso corpo tem os seus meridianos, que são os pontos de acupuntura, o planeta Terra tem os seus meridianos, que são denominados, conhecidos como linhas-lei, já conhecidos por Pitágoras, desde os da antiguidade. Ok, meus amigos? Muito bem, tem lives inteiras aqui falando sobre as linhas-lei. Muito bem. E o nosso DNA pode abrir esses portais. Se você estiver na vibração correta, no local correto, na hora correta, você pode abrir um desses portais. Porque tem a sequência correta quando passamos em determinados locais do planeta, onde existem esses portais naturais. A Marcela Velasquez, agora, esqueci o nome dela, ainda bem que tá aqui, né, gente? A Marcela Velasquez conta que em alguns lugares específicos do planeta Terra, consegue se conectar com seu planeta de origem, que é Andrômeda, onde existe um sol azul. Aliás, o próprio David Paulitz, que é investigador, ele mostrou isso no seu documentário, que muitas pessoas são tragadas por esses portais e vão parar em mundos paralelos. Só que muitos desses mundos paralelos, na verdade, correspondem ao seu planeta de origem, onde você tem conexão energética com seus fractais de origem de alma. E é muito bom, hein, Liette? Aí seria realmente fabuloso. Vamos pro próximo. Kristin Starra esteve no Havaí. A Kristin Starra esteve no Havaí no dia 7 de setembro de 2006. Ele está fazendo uma expedição próxima a um campo de lava. Olha só, a Kristin Starra, essa moça aqui que estava na live junto com a Dani Anderson, Chris O'Connor e a Helena Dana. Ok. Ela está fazendo uma expedição próxima a um campo de lava, lá no Havaí, onde foi tragada por um portal. Ela conta que se virou um pouco e, de repente, teve a sensação de levar um tiro no peito, um impacto muito grande. E depois disso, viu-se em outro mundo, completamente diferente. Já imaginaram isso, meus amigos? Você está lá passeando, próximo da praia, né? Isso. E, de repente, você sente como se fosse um tiro no peito, né? Uma sensação de um impacto muito grande. Você olha para trás e, quando você olha para o céu, o sol mudou, o sol é azul agora, gente. O planeta está totalmente modificado. Você está em outro mundo, onde havia rochas vermelhas e o sol azul. As rochas eram vermelhas. Isso chama bastante atenção, né, gente? Rochas vermelhas e o sol azul. Foi uma sensação de retornar para casa. Ela sentiu isso. E ela não ficou assustada. Falou, voltei para casa. É esse daqui que eu vim. É daqui que eu surgi. E ela não queria sair mais de lá. E é natural ter esse tipo de sensação. Meus amigos? Por isso que tem pessoas que têm aquela sensação de saudades, tem aquelas saudades, uma nostalgia do desconhecido, de algo que você nunca experimentou, entre aspas. Então, é porque você é uma semente estelar. Isso é uma experiência típica, é uma sensação típica das sementes estelares. Esse tipo de sentimento. Foi uma sensação de retornar para casa, segundo ela, de amor incondicional. Olha que negócio, teve realmente uma sensação assim fenomenal. Amor incondicional, de uma conexão profunda com aquele lugar. Ela já conhecia aquele lugar, mas não sabia de onde. Olha que interessante. Já conheço, eu vivi aqui. Por certo, eu passei muitos anos da minha vida neste local. Olha que interessante, meus amigos. O Havaí é o que sobrou da Lemúria, para quem não sabe. É o que sobrou da antiga Lemúria. Então, o Havaí é um local muito místico. Existem inúmeros portais no Havaí. Segundo a Dani Anderson, certa vez ela se deparou com um arco-íris diferente no Havaí. Se deslocou, imagine vocês olhando para um arco-íris, até aí tá tudo normal. Só que o que acontece é que o arco-íris se deslocou e ficou completo, na forma de um círculo perfeito. Você imaginou? O arco-íris sai do chão, vai subindo, em forma de um arco perfeito, um círculo perfeito no céu. Com certeza você não vê isso todos os dias. Deve ser uma experiência e tanto. Então ela começou a ficar próximo do Sol. Imagine vocês o arco-íris circular, completo, próximo do Sol. E a Dani viu pessoas entrando e saindo desse círculo. Não para por aí. Se você já acha isso incrível, não para por aí. Pessoas, naves, pessoas que ela fala, naves entrando e saindo desse mesmo círculo, em forma de arco-íris. Foi uma visão de como os extraterrestres utilizavam portais no passado. Olha que interessante, teve essa visão e foi também no Havaí essa experiência. Algumas lendas contam que o povo havaiano veio das estrelas. Então existe essa lenda, reza a lenda do Havaí, que o povo havaiano, os aborígenes que vivem lá, tem origem extraterrestre. É óbvio, né, meus amigos? Porque é o que restou da Lemúria. E, por certo, eles são descendentes do povo da Lemúria.
O Havaí é um local com múltiplos portais naturais ativos. Isso que é um dos locais do mundo onde existem mais portais naturais ativos do planeta Terra. Kauai é uma ilha situada no Pacífico Central, que faz parte do arquipélago havaiano. Foi exatamente nesse local que Danny Anderson viu o arco-íris portal, de onde existem vários avistamentos de OVNIs. Que interessante isso. Exatamente onde a Danny Anderson teve essa visão, por assim dizer, é um local que existe aparição massiva de OVNIs. Óbvio que isso não é uma coincidência, não é verdade, meus amigos? Tem mais. Segundo Chris O'Connor, como o Havaí é o que restou da antiga Lemúria, há 50 mil anos atrás, e os pleiadianos tinham uma base fixa lá. Interessante. Os lemurianos, né, que é o povo da Lemúria, vivia, olha só que interessante, tinham essa convivência, tinham esse intercâmbio com os pleiadianos. E os pleiadianos construíram uma base fixa na Lemúria. E essa base fixa existe até os dias de hoje, segundo o Chris O'Connor. Impressionante. Até os dias de hoje. Esse local foi preservado da destruição. Por isso que o Havaí foi preservado da destruição, porque é exatamente nesse local que existe a base dos pleiadianos. Então, quando a Lemúria submergiu, a base dos pleiadianos, o território, o local, a região aonde existia a base dos pleiadianos foi o quê? Preservada. Interessante essa informação, não, gente? E é exatamente no Havaí. E eu vou mostrar ainda com mais precisão o local para vocês agora. Por isso, meus amigos, presta atenção, existe uma base da Space Force próxima à base dos pleiadianos. E foi construída, lembre-se que eu falei tempos atrás, o próprio Jean Charles Moyan, ele viajou de um portal lá do Japão até o Havaí. E ele fala que, e ali está próximo também o quê? Está próximo da base da Space Force. Impressionante, isso não é coincidência, a gente pode linkar perfeitamente com a informação do Jean Charles Moyan. Olha que interessante, não é verdade, gente? Muito legal. Vamos para o próximo. Existem duas bases da Space Force no Havaí. Uma em Kauai e outra em Oahu. Interessante. Aqui para a fonte para vocês, tá? Isso é um fato muito legal. Dani conta que existe um local, uma praia, onde os moradores locais acreditam que as almas partem, que é o caminho das almas, do plano físico. Ela viu uma nave aparecendo, revelando-se, pois estava camuflada. Imaginem vocês, meus amigos, uma nave camuflada, provavelmente com forma de nuvem, camuflada em nuvem, e ela se revelou. E também seres loiros, com os lábios carnudos. Imaginem vocês, seres loiros com os lábios carnudos. Parece que fez, como chama aquele negócio que faz no lábio, gente? Preenchimento labial. Parece que fizeram um preenchimento labial. E orelhas recuadas, para dentro, orelhas recuadas, assim, para dentro, assim, ok? Que provavelmente possui uma base aquática. Então existem seres extraterrestres, uma base subaquática extraterrestre. Que interessante isso. Vamos para o próximo. Esses portais podem ser acessados de acordo com o que ressoamos. Olha que interessante essa parte. Presta bastante atenção nisso, meus amigos. Esses portais podem ser acessados de acordo com o que ressoamos e vibramos quando estamos próximos deles. E podem se manifestar de forma diferente, de acordo com a vibração de cada um. Interessante. Quando você está próximo de um portal, se você estiver com uma vibração péssima, aí você vai para um lugar bem ruim. Olha que interessante, gente. Você vai para um lugar ruim, muito ruim, porque é compatível com a sua vibração e com a sua frequência. Se você estiver com uma frequência boa, você vai para um lugar bom, equivalente à sua frequência. Olha que interessante. A grade cósmica é retratada na escala planetária, através das linhas-lei que circundam o planeta. Muito bem. Jean Charles Moyan tinha mais facilidade de se teletransportar onde havia água. Olha isso, meus amigos. É uma informação que nem eu sabia. Então, o Jean Charles Moyan tem essa habilidade incrível de se teletransportar. Em breve vou trazer uma atualização dele sobre o teletransporte, com provas tangíveis e testemunho de várias pessoas, desde a tenra infância, que ele realmente tem a capacidade, desenvolveu a capacidade de teletransporte, inclusive atestado por cientistas, que mostra que a sua atividade cerebral é diferente, realmente espetacular. Teve um caso há pouco também que ele pensou no Japão, numa região do Japão, e o celular dele, o GPS do celular bugou, porque não sabia que lugar que ele estava, se ele estava no Japão ou se ele estava no Canadá. E ele gravou isso, ele printou isso, meus amigos, que não tem explicação, não é verdade, né? Não tem explicação, que mostra realmente que ele tem esta capacidade. E interessante que o Jean Charles Moyan, ele consegue se teletransportar com facilidade próximo da água. Por quê? Pois a estrutura da água tem propriedades peculiares, como microvórtices, microportais, em seu arranjo molecular.
Por isso a água é usada para saltos interdimensionais. Razão pela qual em locais úmidos ou lagos é mais fácil aparecerem espíritos e entidades multidimensionais. É verdade, meus amigos. Local onde tem lago, praia, você consegue sentir seres e dimensões paralelas com muito mais facilidade. Aliás, até o mundo espiritual ele fica mais próximo do nosso, aonde tem água. E é bom enfatizar que as moléculas de água, meus amigos, são pequenos cristais. É isso mesmo, a água funciona como sendo pequenos cristais. E são pequenos o quê? Pequenos portais. Então, próximo da água, existem muitas manifestações espirituais. E você tem contato com outros mundos. Isso é impressionante. Você sente mais também a energia residual de outros seres próximo da água. Helena conta que para atravessar um Stargate em segurança é importante beber água. Olha só que interessante. Então, para você conseguir passar por um portal, é importantíssimo beber água antes e depois do salto. Então, já prepara o copo d'água. Beber água antes e depois do salto. O que a própria composição dos portais tem água, com uma gelatina. De fato, se você pegar a informação, vamos linkar aqui com a informação do JP, o JP conta, junto com os indígenas mexicanos que cantavam a Curia Matê, em alta vibração, eles entraram no portal, eles ficaram perdidos nesse portal, por certo, foram para o mundo muito bom, depois eles retornaram. Pena que o JP não falou da informação que eles viram nesse portal, para onde eles foram, né, que é uma curiosidade muito grande. Eles entraram no portal, que era uma bola esférica gelatinosa, ou seja, tem água. Então, aquele filme Stargate, né, Net, existe, aquele filme que parece uma gelatina no portal, isso é verdade mesmo. Você vai passar, parece que está entrando numa água, numa gelatina. A água é uma estrutura cristalina e pode ser considerada um cristal. Para quem não sabe, a água pode ser considerada um cristal. Por isso que o nosso corpo é composto predominantemente por água, porque nós somos seres hiperdimensionais. Isso facilita muito o teletransporte. Olha que interessante, né, Net? Facilita o teletransporte para outros mundos. Como a água é um cristal, e os cristais podem memorizar coisas como um HD, isso é um fato, o nosso corpo é predominantemente feito de água. Essa interação água e corpo é perfeita. Então a água, junto com o nosso DNA, é o componente para que o nosso DNA possa armazenar informação. Já foi determinado também, meus amigos, que o nosso DNA reage à luz. O nosso DNA preserva informação. O nosso DNA continua, a energia residual do DNA continua mesmo após o desencarne. Os cientistas comprovaram isso, até para mostrar um estudo para vocês. Então, por exemplo, se você vive muito numa casa e você tem muito apego a qualquer tipo de objeto, vamos supor que você tem muito apego à sua casa, você muda a sua casa, a sua energia residual permanece na casa. Exatamente como um copo d'água. Vamos supor que essa garrafa de água tivesse o meu DNA. Eu coloco o meu DNA nessa garrafa de água. Depois eu esvazio essa garrafa de água. Meu DNA com certeza foi embora. E encho com uma água nova. Uma água novinha, limpinha. O meu DNA continua aqui, meus amigos. Isso foi comprovado. Isso é energia residual. Quando você sai da sua cama, a sua energia residual permanece no seu leito todo o dia. Isso é energia residual. Vocês estão compreendendo? O nosso DNA simplesmente não respeita a distância. Ele pode atuar. Por exemplo, se eu estiver aqui, estiver sofrendo, vamos supor que alguém modifique meu DNA aqui, e alguém pegue uma amostra do meu DNA em laboratório. Se modificarem ou mudarem o meu DNA, ou sofrer algum tipo de estresse, o meu DNA do laboratório vai sofrer as mesmas modificações. Impressionante. Ele sente a distância. Isso é incrível. Então, o DNA é atemporal. E ele também é o quê? Não está preso às leis físicas. Por isso que ele é um mecanismo de teletransporte. Água mais o DNA mais consciência, com ativação da glândula pineal. Nós somos seres multidimensionais e não sabemos. Christian Starra teve sua experiência perto do equinócio. Olha que interessante, essa experiência que ela foi para outro planeta, o seu planeta natal, de origem, né? Isso, porque por certo era uma semente estelar, teve essa experiência fascinante, né? Nostálgica, você pode colocar na mente, né? Nostálgica, de voltar para o seu mundo, né? Original, foi próximo, olha que coincidência, a sua experiência foi perto do equinócio, data que marca o início da primavera ou do outono. As tradições antigas, olha, presta atenção nisso, meus amigos. As tradições antigas dizem que no equinócio as fronteiras entre os mundos paralelos se afunilam, ficando mais próximas. Impressionante. Igual o Halloween, né, Eliette? Exatamente igual ao Halloween. Interessante. Bem interessante mesmo. Então, todo equinócio pode acontecer esse tipo de coisa, tá, meus amigos? Os portais ficam mais ativos neste período por causa da junção planetária. Então, interessante. Os portais eles se abrem por causa das linhas-lei. Ou seja, existem pontos naturais aonde existem esses portais.
Nosso DNA também é fundamental, água também é fundamental para a ativação desse DNA. Olha que interessante. Né? E até mesmo a conjunção dos planetas e o equinócio. É uma combinação de fatores. Isso é muito interessante. Vamos para o próximo. Os celtas acreditam que durante o equinócio eles poderiam se encontrar com os elementais da natureza. Olha que legal. Então a cultura celta acreditava que durante o equinócio eles iam encontrar com os duendes, com as fadas, com os gnomos, com os elementais da natureza que foram retratados por Paracelsus, né, gente? É legal. Quando Christine teve essa experiência, ocorreu uma dilatação do tempo. O que é isso, meus amigos? Para ela, passaram-se apenas poucos minutos. Mas quando ela voltou, entender o seguinte, a impressão que ela teve foi que ela ficou apenas 3, 4, 5 minutinhos nesse mundo maravilhoso, com céu azul, rochas vermelhas. Mas, na verdade, passaram-se mais de 2 horas. Isso é um lapso temporal. Que interessante. Por quê? Porque, com certeza, ela foi teletransportada para o seu planeta de origem e lá o tempo passa diferente, né, gente? Então tem essa mudança, porque viajar no espaço é viajar no tempo. Não se esqueçam desse detalhe. É muito legal. A diferença entre um portal e um Stargate é que os portais são naturais. Os portais são naturais. Um Stargate é uma tecnologia artificial que se aproveita da estrutura de um portal. Então temos aqui um portal, isso aqui retratando um portal, e um Stargate. Stargate, uma tecnologia artificial. É bem interessante essa informação, porque o próprio Emer Smith corrobora com essa mesma visão. Então, meus amigos, os escuros, quando eles construíam portais, todo o serviço secreto espacial, eles construíam os portais próximos dos portais naturais. Então eles aproveitavam da energia do portal natural e eles adicionavam tecnologia para controlar esse portal. Compreenderam? É mais ou menos você usar a força da água para construir uma siderúrgica, né? No caso, né, gente? Mais ou menos isso. Então você usa a força da natureza mais a tecnologia. Por isso os portais, né, dos programas do Serviço Secreto Espacial são construídos muito próximos dos portais naturais. Não é à toa que a Space Force construiu as suas instalações no Havaí, porque existem muitos portais ativos. Então, por certo, eles utilizam esses portais naturais para construírem os seus portais artificiais e assim poderem ir para vários pontos do universo com jornadas, no caso, viagens controladas. Porque o portal natural não dá para você viajar, não dá para controlar. Aí você vai para um lugar, depende da vibração, depende de frequência, depende da conjunção planetária. Então eles se abrem e se fecham assim de forma aleatória. Agora com o portal natural não, você consegue abrir ele e fechar quando você bem quer. Então ele é muito mais preciso. Interessante. Podemos abrir portais através da glândula pineal, em ressonância com a natureza, com a energia do local e com nossa vibração. Maravilhoso, hein, gente? Então você pode abrir um portal através da sua glândula pineal, ativando a sua glândula pineal. Como ativar a glândula pineal? Por exemplo, uma forma muito fácil, que a própria natureza nos deu para você ativar a glândula pineal, é através da união sagrada, que é negligenciado por muitos, ou seja, a união dos casais. Você pode ativar meditando, porque é uma forma de meditação, tá, meus amigos? Aqui as pessoas, infelizmente, não têm essa conotação. Mas é uma das formas mais maravilhosas. Se você pegar o livro da Bárbara Marciniak, né, Encontro das Pleiades, ela é bem incisiva com relação a isso. A união sagrada é a forma de oração legítima que os pleiadianos nos concederam. Só que daí você tem que ter aquela conotação de meditação. Uma hora a gente pode falar sobre isso, tem um ritual bonito, como fazer isso, que você realmente pode ativar a sua glândula pineal. Outra forma de ativar a glândula pineal é ter contato com a natureza, ou seja, sempre pela energia taquiônica. Contato com a natureza, pés descalços, aterramento, também é uma forma de ativar a glândula pineal. Mas o mais importante de tudo é paz interior. Se a sua vida é uma confusão absurda, uma bagunça, já viu, né? A vida é uma bagunça, uma vida completamente desarrumada, desequilibrado, pessoas que vivem em desequilíbrio total e absoluto, aí não vai adiantar nada, tá, meus amigos? E o mais importante de tudo é a reforma interior, é resolver nossos traumas, resolver também os nossos problemas internos, ter equilíbrio, isso é fundamental. Os extraterrestres positivos, igual os pleiadianos, nada afeta eles, meus amigos. Nada afeta eles. Aí eu falo assim, quer dizer que eles não têm sentimento. Eles têm. Deixa eu explicar como funciona. Eles sabem administrar os seus sentimentos. Então, por exemplo, vamos supor que ele está numa batalha. É claro que ele vai ficar com raiva. O pleiadiano fica com raiva sim. Ele até xinga. Fica com raiva. Porque é um sentimento. Ele está naquela emoção. Ele está numa batalha, poxa. Não é uma brincadeira. Tá ok? Só que quando acaba tudo, ele volta ao normal. Ele não deixa que aquela batalha crie um trauma na cabeça dele, que ele fique impressionado. Ele não fica impressionado. Ele resolve isso na sua mente. Tudo que acontece no setor emocional, os pleiadianos resolvem rapidamente. Então eles não vivem no desequilíbrio. Você pode ficar desequilibrado por 1 segundo, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora. Agora você não pode viver desequilibrado. Esse sentimento não pode arrastar a vida inteira. Vamos supor, aconteceu algo com você.
Se esse sentimento te arrasta todos os dias, vamos supor, você fica sempre lembrando e corroendo, né, aquilo que te aconteceu, você está em desequilíbrio. Você tem que resolver isso de uma vez por todas. Te influencia o teu comportamento, né, te influencia a sua forma de viver. Então, isso é muito importante. Os extraterrestres não deixam nada afetar o equilíbrio deles. Então, eles voltam ao normal. Eles começam a perceber, estou desequilibrado, aconteceu algo que me abalou, e eles voltam à frequência normal. Vocês estão entendendo, meus amigos? Eles voltam à vibração e à frequência positiva. Porque é óbvio, sem uma hipocrisia, nem o Pleiadiano vai falar. Isso tem vários livros, a Helena confirma, a Bárbara Mastigac, todos que tiveram contato com os Pleiadianos de todos os tempos confirmam, são da mesma opinião. Um Pleiadiano, num momento de batalha, num momento de tensão, ele fica nervoso sim. Não tem que falar assim, tá com uma vibração elevada. Não está, né, gente? Ele tá numa batalha, poxa. É um momento tenso. Já imaginou o Pleiadiano resgatando pequeninos? Num lugar horrível, cheio de reptiliano, em combate? É claro que ele tá numa adrenalina mil. É uma situação difícil. Só que depois que tudo acaba, né, ele volta ao normal. O problema do ser humano é que existe, a nossa questão emocional parece uma montanha-russa. Tá lá em cima, depois tá lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Os extraterrestres tentam manter isso em equilíbrio. Constante sempre, com estabilidade. Manter essa estabilidade. É lógico que acontecem coisas que dá, mas claro que se você fica desconcertado, você sente, você é ser humano. Os extraterrestres também. Só que a diferença é que eles não se mantêm assim. Tem pessoas que ficam, meus amigos, fala a verdade. Pessoa brigou com o outro, resolve. Não fica carregando isso. Não quero falar com você uma semana. E fica um mês, 1 ano, 2 anos carregando isso. Não tem condição, gente. Não é verdade? Uma pessoa que está desperta não procede dessa forma. Então, se você... É normal discutir com o marido? É normal. É normal discutir com a mulher? Sim. O que não é normal é se manter brigado durante 5, 6 dias. Isso não é normal. Isso não é característica de uma pessoa desperta. Porque um extraterrestre, ele briga e já resolve. Calma aí, vamos racionalizar isso. Vamos resolver isso. Resolve, acabou, esquece. É assim que a gente tem que proceder, tá ok, meus amigos? Isso é muito importante. Michael Salla relata que provavelmente existem casos de pessoas que inconscientemente, em estado meditativo e em contato com a natureza, estão entrando em mundos paralelos. E que, dependendo da vibração de cada um, pode ser um lugar bom ou ruim. Bem interessante, né, meus amigos? Bem legal essa informação aqui, essa opinião do Dr. Michael Salla. Esses fenômenos também podem ser explicados através da bilocação espontânea, como o Padre Pio, por exemplo, no passado, e vários mestres hindus. Existem amplos exemplos dentro da história. O fenômeno da bilocação, que é estar em 2 locais ao mesmo tempo. Podemos ser tecnologia viva. Quando estamos numa frequência perfeita, mas como a perfeição só existe na fonte criadora, olha que interessante, quando estamos numa frequência perfeita, mas como a perfeição só existe na fonte criadora, essas arestas de perfeição são preenchidas com tecnologia. Entenderam, meus amigos? Por isso que os seres extraterrestres pleiadianos utilizam tecnologia. Por isso que seres até da 6ª densidade ainda assim dependem de tecnologia, porque não são seres perfeitos. Apenas seres perfeitos dispensam tecnologia. Tá ok, meus amigos? Por exemplo, só seres que estão no patamar de seres hiperdimensionais realmente dispensam tecnologia. Por isso que os pleiadianos têm naves, por isso que os pleiadianos têm máquinas replicadoras, porque eles não são seres perfeitos. Tem gente que acha que pleiadiano, estar na 5ª densidade, é ser um ser perfeito. É um ser mais evoluído? É mais evoluído. Mais longe da perfeição. Tá ok, meus amigos? Seres da 4ª, 5ª densidade ainda têm imperfeições. Se eles fossem realmente seres perfeitos, simplesmente eles iriam dispensar tecnologia. Simples assim, né, gente? Eles seriam tecnologia viva. Eles nem precisariam comer, eles iam se alimentar de luz, de fótons. Por isso, todos os seres utilizam tecnologia até se tornarem plenamente hiperdimensionais. Um dia a gente chega lá. Ah, meus amigos, isso só pode a partir da 7ª densidade. O principal portal aberto no sistema solar fica na magnetosfera de Júpiter. Esse é o principal. Aonde estão as naves da Federação e da Confederação Intergaláctica. Nesse local, existe um ponto de equilíbrio entre a gravidade e a magnetosfera do planeta, onde geralmente residem grandes portais. E não é diferente no nosso planeta Terra. Olha que interessante. Então tem um local específico perto da magnetosfera da Terra, que também tem portal, do ponto de equilíbrio de gravidade. Helena Danan conta que o primeiro passo para abrir os portais é recuperar as memórias perdidas. Olha que interessante, né? O primeiro passo para você realmente abrir um portal é recuperar as memórias perdidas e desfazer os espaços em branco. Então, meus amigos, o único que pode recuperar as suas memórias perdidas é você mesmo. Não adianta você pegar um fragmento de um sonho que você teve e querer que um terceiro interprete para você. Não funciona assim, mesmo porque é uma informação sua, é uma experiência sua, ou até mesmo uma comunicação da sua família galáctica com você mesmo. Aliás, os nossos protetores, eu vou mostrar isso na próxima live de terça-feira, que é a entrevista da Cota Fixa. Da Cota Fixa, é claro, os nossos anjos, os nossos mentores,
Os nossos protetores são a nossa família galáctica. Eles sim têm interesse em nós, porque é coisa de família. Você é o primo deles, poxa. É teu pai, a tua mãe, muitas vezes, a sua família galáctica. Ele tinha outra vida. Eles sim têm interesse em você. Porque é uma coisa de família. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Até a Helena dá um exemplo fantástico. Eu volto a repetir aqui. É como se você, por exemplo, fosse numa batalha. Né? Você vai viajar num lugar distante. Quem que você manda uma cartinha? Você manda pro seu filho. Você não vai mandar pro batalhão inteiro. Não quer dizer que você não ama. Você não tem aquele amor crítico de amar todas as pessoas. Mas o seu filho é seu filho. É diferente. Vocês estão entendendo, meus amigos? Nós temos que ter essa conexão com a nossa família de alma. Tem pessoas que querem ter contato com Sananda, com o Arcanjo Miguel, né, com o Metatron, mas sequer consegue ter contato com a sua família galáctica. O primeiro passo é ter contato com a sua família galáctica. Isso é mais tangível. Compreenderam, meus amigos? É o mais importante. Eles sim têm interesse em você. Porque você é coisa de família. É amor de família. Amor de família é diferente. Não é verdade? Sempre assim. Hoje os fragmentos... E outra, é uma coisa particular. Se é uma coisa de família, é uma coisa particular. Entre você e a sua família galáctica. Então, se eles estão querendo se comunicar com você, eles querem trazer uma informação para você. Não é para o Demis interpretar isso. Não é para Thaisa Kashimoto e muito menos para Helena Danã. Para ninguém. É uma coisa íntima, de família. Hoje, os fragmentos dessas memórias geralmente se apresentam na forma de sonhos lúcidos. Olha que interessante, meus amigos. Fragmentos dessas memórias estão aparecendo. Né? Isso. Pequenos fragmentos, pequenos lampejos dessas memórias estão aparecendo através de sonhos lúcidos. Sonho lúcido é um sonho vívido. Que você sente, é diferente de um sonho qualquer. E tem contexto também, que você sente que é real, muito real. Sonho lúcido é isso, é um sonho muito real. Mas logo, obteremos as informações completas. Fica tranquilo. Logo, logo, o download de informações vai completar, né, 100%. Você vai fazendo o download, 5%, 10%. É claro que você não vai entender tudo, só tem 5%. 5% da informação é muito pouco para se chegar a uma conclusão assertiva. Né? É muita informação pendente aí. Então você tem que esperar o download ser concluído. Ok, meus amigos? Muito bem. Único planeta da escolha. Página 64 e 66. Se você não leu esse livro, eu super recomendo, tá, meus amigos? Esse livro é tão incrível que se você ler ele 1, 2, 3, tem coisas que você nem percebe, né, gente? Porque ele é muito rico. E tá disponível no nosso Telegram, tá? É só entrar no Telegram que você vai achar o Único Planeta da Escolha. Completo, em PDF, em português. Da Phyllis Schleimer, que fala sobre as 24 raças da Confederação Intergaláctica e também do Conselho dos 9. Aliás, o Tom aqui, referido, tá? O Tom é do Conselho dos 9, mas eles são tão humildes, seres hiperdimensionais, têm uma humildade que é inacreditável. Tem pessoas que imaginam assim, ser hiperdimensional, Vossa Excelência, Majestade, né? Vosso Senhor, né? Não. Meus amigos, quando a Phyllis Schleimer, veja, a Phyllis Schleimer, o Puharich, que era agente da CIA na época, o Gene Roddenberry, né, que era cineasta, olha só, gente, tiveram contato com os Conselhos 9, que foi o criador da série Star Trek, e isso inspirou ele para criar a série Star Trek. Tiveram contato com os Conselhos dos 9? Meus amigos, imaginou que era um ser, porque os Conselhos dos 9 são os seres mais incríveis, mais poderosos do universo. Eles são seres, segundo a própria Phyllis Schleimer, mais próximo da fonte criadora. Não imaginou isso, gente? São como anjos. Aí falou, olha, você é do Conselho dos 9? Sim, eu sou do Conselho dos 9. A Phyllis Schleimer canalizando. Ela estava totalmente em transe, tá, meus amigos? Totalmente em transe. Igual o Chico Xavier e os médios fazem, né? Totalmente em transe. Eu sou do Conselho dos 9. E qual o seu nome? Falou, chama do que você quiser. Pra mim, tanto faz. Não importa nomes. Falou, pode chamar de Tom? Tranquilo. Eu vou responder como Tom. Olha que maravilha, gente. Humildade, né, gente? Humildade. E perguntaram, se você começar o livro, fala assim, quem é Deus? Vocês são próximos de Deus? Vocês são seres divinos? Não, nós somos seres iguais a vocês. Nós queremos ser tratados como iguais. E tem mais, se vocês ficarem achando que vocês são inferiores, nós vamos embora. Acabou. Olha, gente. É para mudar seu nível de consciência. E falaram com eles como amigos. E é assim que eles gostam de ser tratados. Vamos continuar aqui. E se adorar, piorou. Daí sai correndo mesmo. Aí não quer nem saber de você. Muito bem. Fazer oração, nada disso. Um igual a você. Vocês deixam bem claro isso. Muito bem. Isso mudou a minha vida, tá, meus amigos? Mas presta atenção. O Andrew pergunta, você poderia nos dar uma descrição simples de como seria um pouso? Estavam perguntando sobre os embarques dos extraterrestres para o Conselho dos 9. Olha o que o Conselho dos 9 respondeu. Tom, um pouso não aconteceria de uma só vez. Não só de uma só vez. Por 9 dias haveria pousos por todo o planeta. 9 dias haveria pouso e por todo o planeta. Haveria um pouso visual, com muitos tipos diferentes de embarcações. Mas, antes de aterrissarmos, irradiaríamos um feixe que anularia o medo das pessoas. Olha que coisa linda, gente. Então, antes de eles aterrissarem, iam ver as naves
Eles iam mandar um feixe vibracional, olha que maravilha, que é mudar a vibração para tirar o medo das pessoas, não fiquem com medo. Precisa sentir algo bom, é um encontro de família. Nós somos amigos, e as pessoas iam sentir isso. Olha que maravilha, teria uma atmosfera de amor e paz nesse instante. Filmes e livros plantaram uma semente de reconhecimento de nós, e as pessoas vão lembrar, essa energia, o feixe que enviarmos, virá dessa energia semente que já está plantada no nosso planeta. Olha só, já foi plantada essa energia, só precisa o quê? Germinar, crescer, se desenvolver, se expandir. Que coisa fantástica, meus amigos. Maravilhoso. Tom, continua. Presta atenção, você vai conferir lá. Aqui, ó. O único planeta da escolha, Phyllis Schlemmer, parte 64 e 66. Tom, a humanidade... Amigos, se você quer ler o livro de Seeders, da Helena, primeiro comece lendo o único planeta da escolha, né, gente? Porque essa é a base. Isso é a base. Tom, a humanidade está saindo agora das verdadeiras eras negras. E olha que isso foi dito lá no final dos anos 60 para 70, né, gente? Nos anos 60. Faz tempo desse planeta. E agora está se tornando consciência da existência de outras formas de vida em outras partes desse universo. Quem está dizendo isso é um ser hiperdimensional. A humanidade está começando a entender que há mais do que eles mesmos. As pessoas sempre assumiram que havia alguém sentado lá, cuidando de todos os seus problemas. Olha, é a mentalidade, né, gente? Alguém cuidando de mim. Sempre alguém, né? Para cuidar de todos os meus problemas. Eu não tenho responsabilidade de nada. Mas eles também assumiram, através de seus egos, que eles eram a única existência que importava. Aquilo que eles chamavam de Deus. E que Deus estava apenas preocupado com eles. Os humanos têm que olhar para dentro e começar a entender que existem outras formas de vida e que o universo não gira apenas em torno da humanidade. Aliás, que a humanidade é o epicentro de tudo, isso aí veio do sistema de crenças. Não é verdade, né, gente? Essa aqui é a verdade. É para já tirar essa ideia de existir seres extraterrestres. Tem mais. John, os seres aqui, vários perguntando aqui para ele. Todo mundo perguntou para ele. Até o Jenny Rotterberg pôde perguntar para o Tom. Foi maravilhoso, né, gente, essa sessão. Aqui, John, os seres que poderiam vir em tal aterrissagem permaneceriam na Terra para serem professores entre as pessoas? Ótima pergunta, né, gente? Seriam os nossos professores? Tom, haverá alguns que permanecerão, porque este planeta começará a evoluir em seu sentido mais verdadeiro. Então, muitos seres extraterrestres, como tiveram desembarque, vão permanecer aqui para serem os nossos professores e mentores. Poderemos, então, continuar a trabalhar em outras áreas. Este tem sido um grande projeto. E isso levou muitas centenas de milhares de anos e muita energia. Vocês estão ouvindo isso, meus amigos? O Conselho dos Nove diz que, para chegar nesse ponto, eles tiveram que construir uma egrégora energética que surgiu, foi plantada há milhares de anos atrás. Olha que trabalheira, né, gente? Que trabalheira! John, os seres que permaneceriam, eles apresentariam coletivamente o Cristo, ou Cristo seria um deles. Aí já veio a cabeça desse sistema de crenças, né, gente? Aqui. O Cristo seria um deles. Tom, você deve lembrar que todos vocês, que resposta do Tom, você deve lembrar que todos vocês e todos nós temos o Cristo dentro de nós. Que maravilha, gente, olha só. Será uma consciência coletiva. O retorno do Cristo, ele fala, de Jesus, na verdade, é a consciência crística da humanidade, segundo o Conselho dos Nove. Maravilha isso, né, Nietzsche? Próximo. Tom, vocês são todos líderes. Que maravilhoso. Vocês não vão ser liderados por nós. A gente não quer liderar vocês. A gente não quer rovena, né? Adoração, nada disso. Tom, vocês são todos líderes soberanos. E todos nós somos líderes. Abre aspas, palavra do Conselho dos Nove, abre aspas. Uma mudança física repentina e violenta. Um evento produzindo uma subversão da ordem do sistema de coisas. Maravilhoso. Olha só essa mensagem aqui do Conselho dos Nove, meus amigos. Só aqui eu já poderia encerrar a live. Abre aspas. Nós estamos com você em suas tristezas. Olha só, Liette. Nós estamos com você em suas tristezas, desesperos e agonia. E também estamos com você em suas alegrias e suas risadas, acompanhando tudo. Às vezes em sua mente consciente, e com certeza aqui, meus amigos, ele não está falando só do Conselho dos Nove, ele está falando de todas, está se referindo também à sua família de alma, à sua família galáctica. Quando você está triste, ele está triste. Quando você está alegre, coisa de família. Você é filho deles, você é parente, é coisa de sangue, coisa de família. Voltando, nós estamos com você em sua tristeza, desespero e agonia. E também estamos com você em suas alegrias e suas risadas. Às vezes, em sua mente consciente, havia dúvidas que talvez você não pudesse completar sua tarefa. Que coisa, gente. Olha, infelizmente, estou com dúvida. Nem beneficiar aquele que deseja beneficiar. Nem sustentar uma emoção para ajudar a servir. Vamos explicar mais uma coisa necessária para o seu completo entendimento. Você duvidou de si mesmo. Que coisa terrível. Foi o pior erro de todos. Duvidar de si mesmo. Esse é o pior erro que existe. Duvidou de sua capacidade. E duvidou que tem o poder de realizar o que sua alma lhe pede para realizar. Que maravilhoso, Kiliet.
A partir desse momento, pedimos que você remova suas dúvidas. Você tem o poder, o amor e a força para evitar o caos, a tragédia e a perda de vidas em seu planeta. Queremos dizer isso com tudo que somos. E pedimos que você tire sua dúvida. Tom, o único planeta da escolha, página 79. Então, o único inimigo, sabe o que o Tom está dizendo? O único que pode atrapalhar a transição planetária são vocês, sementes estelares, se duvidarem do seu poder. Que coisa maravilhosa. Se vocês duvidarem da sua capacidade, nunca cometa esse erro. Esse erro é fatal. Meus amigos, se você pegar o livro, Conselho dos Nove, o teor do livro é: poder está em você. Não se sinta inferior a nós, nenhum ser do universo. Nunca se sinta inferior a ninguém. Não abaixe a cabeça para ninguém. Você é um ser soberano. Essa é a mensagem. Esse é o segredo da transição planetária. Simples assim. Coisa, né, gente? Simples assim. Você não nasceu para ser subjugado por ninguém. Você é um ser livre. Tom, temos certeza de que o que desejamos será realizado. Olha que maravilha. Tom, temos certeza do que desejamos será realizado. Para o que o seu anjo no livro de Ruva, o seu anjo do livro de Ruva, no caso ele está se referindo a Jesus, que é de Ruviano, né, Liette? Ruviano, derrama a bênção das civilizações, porque ele é Ruviano, extraterrestre Ruviano, Jesus, já mostrou aqui no canal. Derrame bênção das civilizações. Então, os líderes dos seus governos, e líderes de suas sociedades e suas religiões terão que fazer perguntas sobre como isso vem. Essa chuva de energia, sim, se as 24 civilizações aterrissarem em massa em seu planeta Terra, as 24 raças semeadoras, não haverá quem duvide. Eles já estão aqui em Júpiter, Confederação Intergaláctica, segundo Helena Danã, e foram, inclusive, flagrados, né, Liette, pelo telescópio James Webb, né, Liette? Maravilhoso. E as 24 civilizações aterrissarem em massa em seu planeta Terra, não haverá quem duvide dos seus ensinamentos, que eles trazem. Não haverá qualquer pessoa que tenha uma pergunta, pois elas terão um entendimento que vem do que você chama de Deus. Que coisa linda, hein, gente? Isto é positivo e benéfico. Mas se a humanidade causar sua própria extinção, então bilhões de almas serão presas na esfera da Terra por milhões e milhões de anos, porque vocês não acreditam em vocês mesmos. Esse é o único erro, esse é o único perigo, segundo o Conselho dos Nove. Olha que coisa, é o único, não existe outro. O crescimento do universo já parou. É necessário que as civilizações tenham influência, pois não há tempo para a humanidade chegar a uma solução dentro de si sozinha, sem ajuda. Por isso que estamos aqui. Então as civilizações vêm com grande amor para ajudar as pessoas do planeta Terra, para ajudá-los a se ajudarem. Que coisa linda, ajudar para vocês se ajudarem. Então, meus amigos, entendam, as sementes estelares vieram para cá, para quê? Para manter esse sentimento, o quê? Do empoderamento humano. Nós somos o quê? Poderosos, não abaixar a cabeça para ninguém, não ser subjugado por ninguém. Entenderam, meus amigos? Essa síndrome de vira-lata. Essa foi a missão das sementes estelares. Que maravilhoso. Não perca isso de vista nunca. Este é o conselho do Conselho dos Nove. Fica até redundante, né, gente? O conselho do Conselho dos Nove. É realmente maravilhoso, meus amigos. Eles estão aqui para ajudar a nos ajudar. Para te dar conselho quando você duvida, quando você acha que você não vai conseguir. Não, você consegue, você pode, você é um ser poderoso, você é um ser soberano. Quando você está ali querendo reclamar, fala, não, para de reclamar, para com isso. Para com isso, não tem maturidade. Saiba lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. Se você está aqui é porque você aguenta o tranco. Você foi escolhido para isso, você veio para cá. Você é um escolhido. Não esqueça disso nunca. Então, primeiro contato, segundo Helena Danã. Já estamos quase com 1h30 de live. Primeiro passo, não estamos sozinhos. Após a chegada das raças guardiões da Confederação, já dá para linkar essa informação, né, Liette, com o Conselho dos Nove, Intergaláctica em nosso sistema solar, em outubro de 2021, um plano coordenado foi acordado com a Federação Galáctica de Mundos e Aliança da Terra para a maior divulgação de todos os tempos. E vejam, meus amigos, que os denunciantes estão para prestar esse relatório, 6 denunciantes. E coisa incrível, sobre naves acidentadas e tecnologia reversa. Isso aqui já pode ser o pontapé inicial. É claro que existem 3 frontes, então volta para a live. Se você está chegando agora, volta no início, porque tudo aqui está interligado, né, gente? Todas as informações. Nossos aliados terrestres estão encarregados de nos se mostrar cada vez mais em nossos céus, juntamente com as naves da engenharia reversa que fazem parte do programa espacial secreto da Terra, como o TR-3B. A Aliança da Terra é responsável por divulgar arquivos que foram mantidos ocultos pela Deep State por muito tempo. Aliás, esses arquivos já estão sendo divulgados. Quantos arquivos, né? Arquivos classificados, agora estão se tornando desclassificados. Estão vindo a público. Quantos e quantos? A gente já mostrou aqui no canal. Segundo passo, primeiro contato civil com outros humanos. Mais tarde, dependendo da nossa capacidade de processar a primeira etapa, preparar as bases, as pessoas dos sistemas de Alpha Centauro, Celos, Meton, serão as primeiras ligações a fazer contato civil público em nome da Federação Galáctica de Mundos. Não só porque estivemos envolvidos nos primeiros encontros com o presidente Eisenhower, em 1955,
na elaboração de naves tecnológicas e sistemas de defesa desde a década de 1950, com a Marinha dos Estados Unidos, como a criação do programa Solar Wonder. Meus amigos, falando do programa Solar Wonder, olha, meus amigos, o Bill Thompson foi um desenvolvedor e engenheiro do Solar Wonder, ele falou algo incrível, ele falou o seguinte, não vai dar para dar uma prévia, porque se eu falar só um pouquinho as pessoas podem interpretar errado, né, gente? Não vou falar, mas aqui é uma grande informação, vou deixar para sábado. Outras células progressistas em nossos governos, mas também porque se parecem, são perfeitamente como nós. Aqui, seres de Alpha Centauro, como os apunianos, por exemplo. Maravilha. Projeto Solar Wonder, que foi denunciado pelo Gary McKenna em 2002, um hacker que entrou na NASA e falou, olha, tem naves aqui, tem uma frota de espaçonaves. Aqui. Alfa Centaurianos vivem entre nós há muito tempo, infiltrando-se em nossas sociedades em todo o mundo. Os Pleiadianos, os Tau e os Tau-Cetianos também farão parte desse primeiro grupo. Aliás, os Tau-Cetianos vivem, existem colônias de Tau-Cetianos em Vênus, onde reside o Valtor. É muito legal. Progressivamente, outras raças humanas que carregam diferenças fisiológicas, mas são próximas à fisionomia do ser humano, como os Wolf 424, os Umit, que são os testudos, né? Os Umit são seres maravilhosos, tá? Aqui, esse é um Umit. Seres maravilhosos, Umit. Aliás, falando da história... Aqui, eu saí fora um pouquinho, deixa eu retornar. Acho que tá tudo certo aqui. Tudo certo, muito bem. Tá aqui. Pleiadianos, a rio, olhos mais largos. Os Nor, com 9 pés de altura, 2,5 metros de altura. Aí vai vir os bem altos, até de 3 metros de altura. Os Alteanos, da Confederação Intergaláctica, de 9 pés de altura e braços mais longos. Os Epsilon, Eridani, Carrel, estrutura óssea diferente, se apresentarão a nós. Híbridos também, como a Mayra, né, que é híbrida de Pleiadiano com Siriano. Então será a vez dos tal Ashkeru, da cultura de Sirius B, no caso os sirianos, com rostos triangulares. É muito legal. A Federação Galáctica de Mundos está muito atenta para se apresentar o mais suavemente possível ao público, quando o nosso inconsciente coletivo tiver aceitado que os humanos da Terra não estão sozinhos no universo. Exatamente aquilo que isso bate perfeitamente com a informação do Tom do Conselho dos Nove no livro da Phyllis Schleimer, o único planeta da escolha. Impressionante, né, gente? Impressionante. No universo, que outras variantes do nosso genoma também existem. Algo de tirar o fôlego acontecerá. E tá aqui, meus amigos. De Lyra Kepler 62 surgiu o tipo humano do universo. Aí tem uma ramificação assim, de seres Mana, Tal, os Nor, os Ahriel, os veganos, mas não é vegano, vegetariano, tá? É de Vega, do sistema de Vega. Por exemplo, os Carrel, o Ashken, Aldari, né? Os Giantes, entre outros grupos. Tem muitos grupos humanos. Aqui, Ahriel, Tal, os Nor, os Umit, o Levar, Aldari, os Telose, né? Os Darrio também, Metan, Carrel, Egon. Tem muitos grupos diferentes. Altair, Al-Hori, muito bem. Ashkeru. Aqui, etapas 3, introdução de progressiva às espécies não humanas. Depois que a gente aprender a conviver com as espécies similares, parecidas com os seres humanos, vai aparecer de tudo. Anunnaki, insetoides, né, homens-formiga, Conselho dos Cinco, né, todo que é tipo de ser que vocês possam imaginar. Realmente impressionante. Um grande número de pessoas já está trabalhando com esses diferentes seres nos diversos programas espaciais, cuja denominação está prestes a perder a palavra segredo. Então o serviço espacial vai deixar de ser secreto. E isso que nós estamos pleiteando e aguardando ansiosamente. A linha do tempo desses eventos se desdobrará, dependendo da capacidade dos terráqueos de processar essas mudanças. Olha que impressionante. Processar essas mudanças. Maravilhoso. Deixa eu retornar aqui a nossa espaçonave, retornando a nossa espaçonave. Gratidão pela presença de todos vocês nessa noite de terça-feira. Então, está combinado, meus amigos. Na próxima terça, nós teremos uma live especial, que é a entrevista do Dakota Fritzen. Então, antes da entrevista, eu vou soltar para vocês, que foi gravada, eu vou fazer uma introdução ao vivo. Eu vou mostrar algumas fotos exclusivas, tá? Fotos maravilhosas da sua família galáctica, bem realísticas, né, gente? E a gente vai mostrar alguns detalhes, resumir um pouco da história dele, com detalhes, porque ele trouxe informações novas sobre o Enki, interessantíssima informação do Enki, fala que existe uma linhagem do Enki aqui na Terra, então existem muitos descendentes do Enki vivendo na Terra, que fazem parte da Aliança da Terra, existem também descendentes do Elil, olha que interessante, vivendo também na Terra, isso é realmente impressionante. A gente até pode linkar isso com a informação da Helena, há pouco ela fez uma atualização, falando que existem híbridos, líderes da Cabal são híbridos de Sicars, e eles são únicos, eles são únicos que existem no universo, e existe uma negociação com os Negumak para se apoderar desses membros da Cabal para uma negociação, com os Sicars, no caso, para que eles não voltem mais para o nosso planeta, porque eles querem uma revanche, tá, meus amigos? Vocês querem a verdade. Tá? Por isso que os Negumak, eles ficam aqui aos redores do nosso sistema solar como nossos guardas. Eles ficam guardando o nosso sistema solar, porque se existe um ser que os Sicars têm medo, são dos Negumak. Os Negumak foram retratados no filme Independence Day.
Lembrei do Mauro. Falo do Nego Mac, eu já lembro do Mauro na hora, que é o nosso moderador. E os Nego Mac já estão se espiritualizando. Até os Nego Mac estão se espiritualizando, gente. Os Nego Mac gostam de resolver tudo na pancada, né? Tudo truculento, tropa de elite, não tem gosto de conversa, não. Até eles estão se espiritualizando. Então, se até os Nego Mac vão fazer parte da Federação Galáctica de Mundos, também pode, né, gente? Por que não? Até os Nego Mac, gente. Nego Mac que são tanques de batalha. Estão se espiritualizando, gente. Daqui a gente vai mostrar isso no próximo sábado. Eu vou dar detalhes. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão e até sábado.